quando o homem cai em si. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Caindo em si, facilmente entendido e facilmente nós podemos entender e traduzir como arrependimento. Se arrependeu, caiu em si. As circunstâncias curadoras ao seu redor lhe ajudaram. Às vezes nós precisamos de algo que nos abale um pouco para a gente chegar no arrependimento. Às vezes nós precisamos de uma fome, algo que nos abale. E a pessoa que ainda não tem uma experiência com Deus, ela sente muita fome. E o mundo oferece comida não tão boa. E o homem, mesmo usando as coisas do mundo, ainda sente fome da presença de Deus. E eu gostaria de compartilhar um pensamento a respeito desse verso aqui. Eu gostaria de compartilhar um pensamento a respeito desse verso aqui, aonde ele chega nesse ponto, em que olhando para a situação, linguagem mais simples da rua, né? Caiu a ficha. Às vezes tem coisas que a gente na correria, na ansiedade, às vezes não compreende. Mas uma situação, às vezes uma dor, um sofrimento, um aperto, parece que o nosso entendimento vem, a nossa mente fica mais clara e a gente fala: puxa vida, agora eu compreendi isso. Se eu pensar que quando o homem cai em si, ele compreende que o mundo decepciona. Essa é uma lição preciosa, porque às vezes nós temos coisas preciosas ao nosso alcance e nós não damos tanto valor até que a gente perde aquilo. E quando a gente perde aquilo, fala: meu Deus, olha o que eu perdi. Por que eu fui me desfazer disso, como eu perdi isso? Então, quando o homem cai em si, a primeira coisa que a gente aprende é que o mundo sempre decepciona. Aquele jovem, ele queria sair da sua casa, ele queria viver longe daquela situação que ele estava. E nós temos rotinas da nossa vida que sustentam a nossa vida. E tem rotinas que nós achamos chatas e complicadas. Eu particularmente tenho dificuldade com rotinas. Eu teria muita dificuldade de ser um militar. Porque às vezes eu troco de mão para escovar o dente, eu vou por uma calçada e volto pela outra, para não fazer do mesmo jeito. Eu tenho dificuldade com isso. Sei lá, cada um tem a sua maneira de ser. Mas nós temos rotinas que sustentam o que nós somos e o que nós temos. Sem elas, a gente praticamente perde o valor que tem. Né? E começa o dia, temos rotinas. Rotina da higiene pessoal, rotina de preparar o café, rotina de lavar a louça, de cuidar das coisas, cuidar das roupas, cuidar das coisas, cuidar das ferramentas de trabalho, cuidar do carro que temos. São rotinas que sustentam tudo que nós temos e somos. E quando a gente acha que é muito chato e quer fugir disso, depois a gente vai sentir tanta falta. Puxa, eu não sabia que aquilo era tão bom para mim. E uma coisa que nos faz ser atraído é as belezas, as facilidades do mundo. Eu gostaria tanto de estar num outro lugar. Eu não queria ir na igreja tal dia, tal horário. Eu podia ir lá só de vez em quando. Eu podia aproveitar isso com a minha família, com os meus amigos. E só quem já passou por alguma situação como esse jovem homem, esse homem novo aqui, ele passou, ele vai descobrir que a riqueza do mundo é passageira, que ela acaba e que ela vai muito rápido. Meus irmãos, o mundo oferece coisas maravilhosas, né? No campo da aventura, no campo do amor, no campo da diversão, no campo da prosperidade, tem tanta coisa maravilhosa que o mundo oferece, mas tudo passa tão rápido. E a gente conversa com pessoas de meia idade, fala assim: olha, eu já tive isso, eu já tive aquilo, e agora não tenho mais nada, passou tudo. Eu já fui proprietário disso, eu já fui proprietário daquilo, eu já dei ordens daquilo, já comandei turmas aqui, e agora não tem. Parece que foi onde tudo passou, porque as riquezas do mundo são passageiras, as amizades do mundo são falsas. Então, quem é o homem, ou quando o homem cai em si, ele compreende que o mundo decepciona, porque as amizades são falsas. O que tem de gente reclamando ali pelos Facebook da vida, né? Quando tem uma decepção, e daí a pessoa não tem muito cuidado, freia e coloca lá, né?
que as pessoas decepcionam, que as pessoas abandonam, que só me procuram quando precisam de mim, e é verdade. Tem muita gente reclamando disso, né? Quando a gente compreende que o mundo decepciona, entende que os prazeres são vazios. A pessoa queria tanto aquela viagem, queria tanto aquela namorada, queria tanto aquele namoro, queria tanto aquele bem, aquele produto, seja um celular, um carro, uma moto, uma bicicleta, e uma coisa queria sentir prazer com aquilo, ou com uma viagem, né? E depois viu que aquilo era vazio, né? E quanto mais viaja, quanto mais compra, e quanto mais gasta, continua vazio. Quando o homem cai em si, compreende que o mundo decepciona e entende que a sua liberdade, ou a liberdade do mundo, ela é enganosa. E é só na presença do Pai que não vai ser decepcionado. Ele volta a encontrar o seu Pai, e o seu Pai está lá, com o mesmo amor, só que agora com uma saudade, com o desejo de praticar mais esse amor para com o filho, e já recebe ele, já perdoa ele, e já começa a honrar ele, apesar da sua atitude. Uma outra lição preciosa é que, quando o homem cai em si, compreende que só Deus o satisfaz. Mas só que quando a gente cai em si, a disciplina de Deus tem bondade, tem prazer, tem alegria, tem satisfação. Na disciplina de Deus, a sabedoria. Eu fui muito incentivado a jejuar com o meu pastor quando eu era jovem. E nós tivemos assim uns cultos de oração, e ele insistia muito que tivesse o jejum. E eu tinha uma dificuldade de jejuar. E o meu primeiro jejum foi um desastre total. E eu falei, vou fazer um jejum daqueles de virar o dia para o outro dia, para o outro dia. E vou jejuar de verdade mesmo. E marquei para o final de semana. Aí teve uma festa muito grande. E veio gente, e trouxe comida, e coisas gostosas, e aquele sofrimento. Primeiro jejum que fui fazer, já era difícil fazer o jejum, e aquela tentação, né? Comidas que fazia tempo que eu não tinha visto. As irmãs da igreja se reuniram, vieram de Kombi da outra igreja, trouxeram lá, bem nos dias que eu fiz o jejum. Pensa num sofrimento. E eu tinha dificuldade de obedecer a essa disciplina de ser um crente que jejuava. Até que eu passei pelas minhas dificuldades da vida, como tudo passa, e eu fui alcançado pela bênção e pelo livramento do Senhor, através do jejum e da oração. E quantas coisas que não se resolviam, coisas que não aconteciam, sem que eu jejuasse. E quando eu jejuei, portas que não se abriram, se abriram. Situações que não tinham jeito foram resolvidas. Porque a gente buscou a presença de Deus no jejum e na oração. Quando o homem cai em si, compreende que só Deus satisfaz, e no seu cuidado há suficiência, ao seu favor, a sua graça, a sua bondade. Eu li sobre esse tema aqui, de um livro, tive bastante dificuldade, porque era em espanhol, e eu guardei essa mensagem no coração. Eu voltei já para esse texto aqui diversas vezes, e para esse tema agora em especial também. Não é um tema assim, nós já sabemos, pastor, já vimos sobre isso aqui. Essa palavra pode fazer uma grande diferença no nosso coração, quando a gente compreender que entre o que precisa ser acertado na minha vida, entre o que precisa ser mudado na minha vida, entre o passo da minha grande vitória, existe apenas um momento de eu cair a ficha, de eu entrar no entendimento, ou eu cair em si. Se de tudo que nós ouvimos nessa noite, a gente puder lembrar que quando a gente cai em si, a gente compreende que só Deus satisfaz, e a minha satisfação será completa em Deus. Que qualquer outras coisas que eu esteja tentando fazer ou tentando alcançar, eu ainda não compreendi que Deus é capaz de suprir com muito mais. No seu amor tem perdão.
Eu posso recomeçar, eu posso novamente me dirigir para aquele caminho que eu estava indo tão bem, e agora por alguma razão eu estou sofrendo. Se eu voltar nesse ponto de olhar para a minha situação e falar assim, puxa vida, eu me arrependo e volto, porque na presença do meu Pai há um amor e há perdão, porque a gente compreende que só nele tem a satisfação. Quando o homem cai em si, compreende que o seu destino está nas mãos de Deus. Nós olhamos para essa parábola e falamos assim, essa é a parábola do filho pródigo. Está escrito aqui nos títulos das Bíblias, mas algumas já estão fazendo uma correção, porque na verdade esse texto não está falando da experiência do rapaz, embora a experiência está ali. Esse texto está querendo dizer o quanto Deus nos ama. Essa parábola devia ser a parábola do amor do pai. O pai que foi ofendido pelo filho, ficou com o coração quebrantado, mas esperançoso que ia voltar, e preparou tudo para que quando ele voltasse, ele não desperdiçou a sua parte. Se prestarmos atenção no texto, os dois filhos receberam as suas partes. O mais novo nem tinha direito de receber nada, e mesmo assim recebeu e perdeu. O mais velho não queria que ninguém mexesse no que era seu, e ficou com inveja, com ciúme, com raiva, que teve que mexer em alguma coisa para abençoar o filho quando voltou. Mas notem que a parte do pai estava guardada, e ele tinha o suficiente para repartir quando o filho voltou, dando autoridade, dando respeito, dando honra ao filho. Então, quando o homem cai em si, compreende que o seu destino está bem guardado, está bem cuidado nas mãos de Deus, e que também o destino nosso está nas nossas mãos, e podemos tomar uma posição, podemos recorrer a esse Pai de amor, que esse Pai de amor é o culpado pela nossa bênção. Só nós somos culpados pela ruína, não podemos culpar os outros, como é muito comum. Mas o homem que cai em si compreende que o seu destino está nas mãos do Senhor, mas que o seu destino também está nas suas mãos, e que só ele é o culpado das coisas que estão dando errado. Que quando ele cair em si, quando ele parar para pensar, essas coisas podem mudar. Ele compreende que pode se arrepender e voltar para Deus. Meus irmãos, nós somos um povo arrependido, é por isso que nós estamos aqui. Aceitamos a Jesus através do arrependimento. Salvação é um presente que Deus nos dá, é uma boa nova que é anunciado pelo Evangelho, mas que nós só acessamos, nós só recebemos através do arrependimento. E toda vez que nós nos arrependemos, nós voltamos para o prazer, voltamos para a comunhão, voltamos para a prosperidade, voltamos para aquele que nos guarda e nos cuida. Do ponto de vista do homem, as coisas não têm mais conserto. O meu pai tem empregados, em algumas traduções diz jornaleiros, né? E eu aqui passando, e se eu voltar lá e pelo menos tiver a condição de ficar empregado, eu já estou muito bem. Mas eu quero dizer para os irmãos, aquele que tem a condição de filho de Deus, continuará sendo filho de Deus. O dia que você foi resgatado na cruz, o dia que você se arrependeu e aceitou Jesus como Senhor e o Salvador da sua vida, você se tornou filho de Deus. E essa condição o inimigo não pode mudar. Você continua sendo filho do Pai. Um Pai que ama, um Pai que gosta, um Pai que se aproxima com grande amor da sua vida. E nós louvamos a Deus por isso. Amém, queridos? Vamos guardar essa lição. Quando o homem cai em si, compreende que o mundo sempre decepciona. Quando o homem cai em si, compreende que só Deus o satisfaz. Quando o homem cai em si, compreende que seu destino está nas mãos de Deus, que está na sua mão também, isso tudo pode mudar. Amém?